Bom, pessoal, atendendo a pedidos aí, como tinha sido combinado, vou gravar aula de semiologia neurológica para a Liga, porque alguns alunos perderam, porque eles estavam em apresentação dos banners lá em São Paulo da iniciação científica. Então, a gente vai falar o básico da semiologia neurológica, né? O que o aluno aí do quarto ano precisa saber, né? É claro que quem vos fala é um neurocirurgião, então o nosso exame neurológico não é tão refinado igual ao de um neurologista, mas a gente entende algumas coisinhas. Toda a sistematização das doenças neurológicas se deve principalmente a Charcot, né? Ali no meio do século XIX, né? Na França, em Salpêtrière, que ele começou a estudar as patologias neurológicas e ele também era um patologista muito estudioso e ele avaliava a parte clínica junto com as alterações anatomopatológicas e começou a desenvolver, né, um estudo sistematizado das doenças neurológicas, né? Então ele tem, né, foi o primeiro que publicou um livro, né, sobre as doenças neurológicas, mas na verdade o exame neurológico, a sistematização dos exames são decorrentes aos seus pupilos, como por exemplo Babinski, né, que é famoso pelo sinal de Babinski. Inclusive ele está naquele quadro segurando a moça, que eles sistematizaram os achados neurológicos das patologias que então Charcot vinha descrevendo e discriminando. Eu usei como base principalmente alguns livros, né? O livro da Unicamp, dos meus colegas, o Carlos Roberto, que fez residência de neurologia junto com no mesmo ano que eu estava na neurocirurgia, né? A Ingrid também, o Alberto Martinez também, e os professores foram meus professores também, o Marco Once e a Ana Marlene Uth, né, que eles são neurologistas especialistas em neuromuscular, são expoentes na área. Tem um ambulatório fantástico de terça-feira de manhã que eu não esqueço, os casos mais anedóticos e sensacionais assim da face da Terra. Também usei como referência o livro do De Jong, que é um livro standard de exame neurológico, explica a sistematização do exame e consegue compilar todos os achados clínicos correlacionados com as doenças. E e o livro do Saunders, que é de exame de nervos periféricos, que a gente usa muito na neurocirurgia para quando a gente estuda nervos periféricos, é bem bacana porque ele traz aí a topografia do como examinar os nervos periféricos. O exame neurológico, né, é dividido em 6 partes principais. Então, os nervos cranianos, os reflexos, a força e o tônus, a sensibilidade, a coordenação e o equilíbrio e a cognição. Tá? São esses 6 domínios que todos os pacientes que têm alguma queixa neurológica a gente tem que acabar examinando. Vamos começar pelos pares cranianos. Vocês sabem muito bem que são 12 pares cranianos, né? Então, são o nervo olfatório, o nervo óptico, o oculomotor, troclear, trigêmeo abducente, né? Complexo o sétimo e oitavo, aí vem o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Então, dois nervos cranianos são extensões hipotalâmicas, né? Eles não surgem do tronco encefálico, que é o nervo olfatório e o nervo óptico, tá? Então, são projeções diencefálicas. Enquanto que os nervos, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e segundo, eles emergem do tronco cerebral, tanto da sua face anterior como lateral. Apenas o troclear, ele emerge da porção posterior naquele sulco infracolicular, né? Mesencéfalo pontilho. Então a gente vai começar com, na verdade, o nervo olfatório, né? Que ele é uma projeção diencefálica, ele é responsável pela olfação, por fato de sentir cheiro, né? E nós testamos esse nervo na prática, é muito difícil, mas sim, algumas patologias elas podem ter a olfação alterada, tá? Muito bem, depois do Covid, né? É um dos sintomas, né, que a Covid traz é a anosmia, né? Então, aquele perda da olfação e também um pouco alteração do paladar, né? Os pacientes referem muito à gustação metálica, né?
Isso é por causa das manifestações do sistema nervoso central da COVID. Mas tem uma doença que ela é um sintomas precoces, é a anosmia, né? Que é a doença de Parkinson. Então, muitos pacientes que fecham o diagnóstico para Parkinson, isso acaba acontecendo retrospectivamente, né? Então, é muito difícil você pegar um paciente com anosmia e falar, você vai desenvolver doença de Parkinson, é quase improvável. Então, você pega os pacientes com Parkinson e acaba testando a olfação e eles têm deficiência de olfação e eles referem, olha, já faz tempo que eu não mudou meu percepção olfatória, né? Como que nós testamos isso? Geralmente a gente pode testar com um pouco de borra de café no consultório, né, num frasco, pede para o paciente fechar os olhos, testa uma narina, cheiro do quê? Café. Testa outra narina, cheiro do quê? Café. Eu acho muito difícil você ter lateralização do olfato, porque a cavidade nasal, ela é contíguo, né? Então o ar inspirado ele vai acabar cometendo os dois nervos olfatórios. Mas você pede para o paciente fechar o olho, cheiro do quê? Café. Perfeito. Consegui identificar, então a olfação está preservada. Lateralização é um pouco difícil, a gente sabe que tem direito e esquerdo, mas é muito difícil porque existe comunicação na cavidade nasal, né, entre os dois nervos olfatórios. Simples. Segundo par. Outra coisa, outro detalhe é que o nervo olfatório, né, ele vem, né, na fossa anterior, né, então ele vem aqui através do etimoide, tem essa lâmina crivosa no etimoide, né, que é uma lâmina papirácea bem fina, né, toda perfurada, de onde saem esses pequenos nervinhos que vão inervar a cavidade nasal, tá? E tem o bulbo olfatório, que é essa parte mais gordinha. Aqui tem a crista galli, que é uma região que acaba formando, né, tem uma dobra dural e acaba sendo um local que acaba formando os meningiomas, né, principalmente o que a gente fala como meningioma de goteira olfatória. Outro detalhe também que essa crista galli, que essa lâmina papirácea, ela é muito fina, é muito delicada. Então, traumatismo craniano é muito fácil fraturar e o paciente perder o olfato e acaba lesando esses nervinhos, né? Então, é muito comum depois de um trauma leve, às vezes um TCE leve, o paciente acaba perdendo a olfação por causa desse direcionamento em 90 graus dos nervinhos, acaba fazendo um mecanismo de cisalhamento desses pequenos nervinhos e rompendo e acaba perdendo a olfação. Tá? Quando você tem uma deficiência de olfação associada a papiledema, né? Então tem que lembrar que pode ser um tumor, né? Esse é um meningioma de goteira olfatória, né? Que configura aí a síndrome de Foster-Kennedy. Muito raro na prática, né? Geralmente a gente acaba detectando por outros sinais clínicos de hipertensão intracraniana. O meningioma de goteira olfatória, o frontal, né, ele é muito assim, ele dá poucos sintomas, né? Quando tem alguma compressão, às vezes um distúrbio comportamental leve acaba passando batido, e esses tumores eles tendem a crescer muito até começar a ter alterações de hipertensão intracraniana. Então, geralmente os meningiomas de goteira olfatória eles têm um volume bem considerável. Aí, na minha prática, acaba vendo tumores bem grandes, né? Diagnóstico bem tardio. Então, meningioma de goteira olfatória. Nervo óptico, então visão, né? Nervo óptico é responsável pela nossa visão, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como funcionam nossos campos visuais, né? Então, o nosso campo visual, né? A gente tem um campo, a inervação, ele tem um campo nasal e um campo lateral, né? Isso vale para os dois olhos, sendo que os campos nasais, eles acabam tendo um cruzamento no quiasma óptico, né? Então, isso buga um pouco a cabeça, porque você tem o campo, a imagem, ela é formada invertida, né? Então, o seu campo que você percebe temporal, né, a porção periférica, ela cruza no quiasma, tá? Enquanto a porção nasal, ela não cruza no quiasma, né? Então, o que acaba acontecendo? Tumores que desenvolvem aqui na região quiasmática, eles acabam evoluindo com uma perda de campos visuais temporais, tá? Então, essa é a alteração. Enquanto que lesões no lobo occipital, como tem inervações bilaterais, acaba perdendo metade do campo visual do mesmo lado, né? Na verdade, assim, contralateralmente ao lado da lesão. Então, homônima, né?
contralateral. Então a gente vai explicar isso um pouco melhor. Uma coisa é a acuidade, né? A acuidade ela tem a ver com distúrbio refrativo, então você já conhece o Snellen, né? Então você pede para o paciente ler, né, o que está aqui entre o verde e o vermelho, isso é a visão natural, normal de um ser humano, né? 20/20, acuidade. O ser humano tem que ser capaz de ler isso. O ser humano muito bom lê o que está abaixo do vermelho, né? Ele tem uma acuidade acima da média. E quem não consegue ler acima do verde aqui está com problema, tá bom? Então está com deficiência de acuidade visual. Isso pode ser por doença retiniana, pode ser por doença refrativa, né? Por doença do próprio cristalino. Então, isso a gente acaba sendo mais um campo do oftalmologista, tá? Existem outras tabelas, né? Tem esse cartão, né, de Rosenberg, se eu não me engano, o nome desse cartão. Também é o equivalente, né, que a gente pode levar no bolso e aplicar com o paciente aí que está internado, né? Aqui é um teste de daltonismo, isso a gente não faz na prática, né? Mas é uma pessoa que não tem daltonismo consegue enxergar o número 2 aqui nessa coloração, isso não faz parte da nossa avaliação. Mas o campo visual faz parte e nós devemos testar o campo visual. E aí por quê? Porque o campo visual ele topografa onde está a lesão visual. Se o paciente ele tem uma lesão no nervo pré-quiasmática, ele vai estar cego de um olho, tá? Se o paciente ele tem uma lesão quiasmática, ele, como por exemplo um tumor hipofisário, ele vai ter uma hemianopsia bitemporal, ele vai perder os campos temporais. E se ele tem uma lesão occipital no córtex visual primário, ele vai ter uma hemianopsia homônima unilateral, tá? Isso contralateral ao lado da lesão, e eu vou explicar um pouco melhor isso. Como que a gente testa isso? Então a gente fica a uma distância mais ou menos de 1,5 m do paciente, né? Um braço de distância, tá? E pede para o paciente ocluir um olho e você oclui o seu mesmo o olho de frente, né? O que está contra o paciente, tá? E aí você vai testar o seu olho contra o olho do paciente. Você testa na meia distância se ele consegue contar dedos. E aí você testa o campo lateral, testa o campo medial. Testa o outro olho, campo lateral. Você vai até o limite do seu campo visual, que você consegue enxergar, e vai até o seu campo visual medial. Então, por exemplo, eu estou aqui, olha para o meu nariz, o paciente olha para o meu nariz e eu pergunto para ele assim, quantos dedos tem aqui? Aí ele vai falar, 2, beleza. Aí eu vejo medial. Medialmente, quantos dedos tem aqui? 2, beleza. E aí eu testo do outro lado. Então eu confronto, é um teste de confrontação com o meu campo visual. Se eu tenho uma deficiência visual, esse teste não vale de nada, tá? E aí eu tenho que fazer uma campimetria digital, na qual o paciente coloca um óculos especial e por um método digital ele vai falando se ele está vendo ou não, tá? Ok? Mas isso é bom para testar na prática. E aí a gente consegue detectar alguns padrões de perda visual. Então, por exemplo, se a gente tem um tumor do hipofisário, que a lesão ela é quiasmática, a gente vai ter esse padrão aqui da esquerda, tá? Que é um padrão de perda visual, uma hemianopsia, né? Hemianopsia é metade do olho cego, temporal. Então, os dois campos temporais estão ausentes, tá? Quando a gente tem uma lesão do córtex, a gente vai ter uma hemianopsia ipsilateral. Então, metade do campo visual direito aqui desse paciente está com problema. Então, aqui, né, eu estou vendo que ele tem uma isquemia do lobo occipital esquerdo. E se ele tem uma lesão do nervo pré-quiasmática, antes de chegar no quiasma, ele vai estar cego do olho, tá? Ok? Então, são esses 3 padrões principais que a gente tem que conhecer, ok? Muito bem. Além do campo visual, qual que é outra análise que a gente tem que fazer? O fundo de olho. O fundo de olho ele é muito importante. E essa imagem eu quero que vocês tenham na mente. Assim. Esse aqui é o fundo de olho normal. Tá? Então tem 2 coisas que você precisa identificar no fundo de olho. O nervo e a fóvea. O que a gente olha, né, como neurologista ou neurocirurgião? O que a gente quer ver? Qual que é a nossa área de interesse? É o nervo. Tá? Então a gente olha para o nervo, para o disco, né? Disco óptico. Então, a gente olha para o nervo, vê se as bordas estão bem definidas, então a gente consegue determinar uma boa diferenciação, uma linha que diferencia. O centro do nervo óptico ele é mais raso, ele é mais profundo. Então, quando você olha, você vai ver que ele é um pouquinho mais profundo, onde fica os vasos retinianos. Tá? Isso que a gente quer olhar. Nesse caso, é um caso que está doente. Então, o que aconteceu nesse caso? Então, você vê que o disco está bem dilatado,
bem demasiado. Além disso, eu perdi a dissociação disco-retina. Eu não estou vendo essa borda bem definida, os vasos estão meio esquisitos e o centro não está aquele centro profundo. Tá? Então, se você vê, é porque aqui a gente não consegue, numa visão 2D, a gente não consegue ter essa visão de profundidade. Mas fazendo a fundoscopia com um aparelho bom, a gente consegue ter essa visão que ele não está fundo, tá? Que ele está reto ou está alto. Então, o que está acontecendo aqui? Só que é um papiledema. É um papiledema de hipertensão intracraniana. Então, se eu olho para o paciente, eu falo, ó, tem problema nesse disco, que eu não estou vendo aquele disco redondinho, bem delimitado, cara, tem problema. Não estou vendo, tem problema. Alguma coisa tem, entendeu? Olho de um lado, olho do outro. Se tiver unilateral, pode ser uma doença do nervo, uma doença compressiva ali do globo. Se tiver bilateral, pode ser uma síndrome de hipertensão intracraniana. E uma das síndromes mais comuns é a hipertensão intracraniana idiopática, na qual a gente tem um aumento da pressão intracraniana e não tem nenhuma lesão expansiva, tá? Por um distúrbio de fluxo licórico, aí seja ele de produção ou de absorção, tá? E não tem hidrocefalia também. Próxima. Então, aqui, outra coisa que a gente avalia também é o reflexo pupilar, tá? Então, o reflexo pupilar, ele funciona da seguinte maneira. Então, a via aferente, como qualquer reflexo, tem uma via aferente e uma via eferente, né? Aferente sensitiva e eferente motora, tá? Ok, mas aí qual que é a questão? Aferente sensitiva, segundo par, quem que faz a contração da pupila, do esfíncter da pupila, é o terceiro par. Então eu preciso ter essa via funcionando. Então eu jogo fotomotor direto, eu jogo a luz no teu olho, a pupila contrai, por quê? Porque estimula, vai até o seu mesencéfalo esse estímulo, faz uma sinapse com o óculo motor, tá? No núcleo que chama núcleo de Edinger-Westphal, tá? E aí vai estimular por vias autonômicas a contração da pupila, dos dois lados. Então eu tenho que ter, se eu estimular um olho, eu tenho que contrair as duas pupilas, porque tem sinapse bilateral, tá? Então isso é bom, por quê? Porque eu consigo detectar algumas patologias, ok? Então vamos lá. E se, por exemplo, ele está midriático, eu jogo luz e não contrai, o problema pode estar aonde? O problema pode estar no terceiro par ou no segundo par, eu não consigo diferenciar. Ah, mas se ele está midriático, eu jogo a luz no olho direto, aquele olho que eu estou estimulando não contrai, mas o contralateral contrai, tá? Então, provavelmente, a doença está na parte efetora, no terceiro par. Okay? Porque o sinal está chegando lá no mesencéfalo. Se ele está chegando, o sinal é porque o segundo par está íntegro. Ok? Então, o melhor exemplo disso é a pupila de Marcus-Gunn, né? Que é uma lesão, né, do óculo motor. Então, como que funciona isso? Né? Eu estimulo a pupila, tá? Ele não contrai, ele está uma pupila atônica, né? Não tá contraindo. Mas quando eu faço o reflexo fotomotor consensual, ele é presente. Então, isso significa que eu estou tendo a via íntegra, né? O que está com problema é a via efetora, tá? Ok? Uma outra coisa que também pode acontecer, alteração do tônus pupilar, é a síndrome de Horner, né? Aqui fica bem claro, né? Uma enoftalmia, septose e uma miose, né? E aí não tem nada a ver, né? Isso é porque perde um pouco o tônus simpático, né, da inervação ocular, então fica um pouco alterado. Uma outra doença que também afeta o tônus pupilar é a neurosífilis, né, que é a pupila de Argyll-Robertson, né? Então, geralmente essas pupilas são atônicas, elas não contraem, né, nem com reflexo fotomotor direto, nem com reflexo consensual. Por quê? Porque a doença ela está numa área pretectal, antes de fazer a sinapse com o óculo motor. Só que quando eu faço o movimento de convergência ocular, porque eu estou estimulando o terceiro par, tem um movimento de contração das pupilas, então ele faz uma miose. E aí que você detecta essa alteração pupilar, bem característica da neurosífilis, tá? Então a gente sempre testa um olho, testa outro olho, testa o consensual e testa o movimento de convergência, né? Para saber se tem alguma alteração mesencefálica. E aqui outra também alteração que pode evoluir, né, do reflexo do tônus pupilar
é a síndrome de Parinot, né? Então, o paciente ele tem uma compressão aí do mesencéfalo por uma lesão expansiva, né? Ele não só fica com a pupila tônica, né? Sem contração, mas ele também fica com essa retração pupilar muito importante. Muito comum em hidrocefalia e lesões expansivas do teto mesencefálico, né? Lesões do tumores da pineal, né? Então, eu acho que eu passei na primeira aula, né? Eu mostrei um caso de uma hidrocefalia que tinha aquele sinal do olhar poente, lembra muito, assim, sabe? Isso é uma compressão do mesencéfalo, tá? Muito bem. Movimentação ocular. Então, os responsáveis são o terceiro, quarto e sexto par, tá? Principalmente o terceiro par. O terceiro par é uma dica que eu falei em aula, né? Os 4 rela 6, então, oblíquo superior, quarto par, reto lateral, sexto par, né? Então, movimento lateral do olho, sexto par. Oblíquo superior, que faz aquele movimento muito sutil do olho, né? Quarto par, e o resto é terceiro. Então, reto medial, reto superior, reto inferior, né? E oblíquo inferior é tudo terceiro par, tá? E elevação da pálpebra também. Então, o terceiro par ele é o principal nervo aí pela movimentação do olho, tanto que ele chama óculo motor, né? Okay? Então, aqui um exemplo gráfico, né? Isso vai estar no slide para vocês. E aí, quando a gente tem uma paralisia do óculo motor, o paciente vai ter o quê, então? Lembra, o óculo motor ele é responsável pela contração do tônus pupilar, então a gente vai ter uma midríase associada a uma pitose, porque ele também é responsável pela elevação da pálpebra, e uma paralisia do olho, tá? Ah, mas esse olho está olhando o estrabismo divergente, por quê? Porque só está o sexto par contraindo para o lado, ele não consegue mexer medial, então ele tem esse desvio lateral do olho, é muito comum, tá? O que pode dar uma paralisia do terceiro par? Lesão expansiva, trauma, tá? Neuropatia diabética, eu já vi alguns casos, mas uma das causas que a gente tem que levantar uma paralisia do terceiro par, o paciente que, por exemplo, ele teve uma dor de cabeça muito forte, uma paralisia do terceiro par, é o aneurisma cerebral, porque o aneurisma cerebral da artéria carótida interna no seu segmento comunicante tem uma relação muito próxima com o terceiro par. Então ele sangra, dá uma irritada no terceiro par e acaba evoluindo com a paralisia do terceiro par, mas aí o paciente vai ter a cefaleia introvulada junto com a paralisia do terceiro par. Tá? Essa é praticamente assim, você fala, pô, aqui tem problema, né, de aneurisma, muito provavelmente, tá? O quarto par, ele muito sutil. Então, geralmente o paciente, o que o quarto par faz? Ele só movimenta o oblíquo superior, né? Os 4 relação. Então, oblíquo superior, quarto par. Então, olhando, o paciente não fica com estrabismo assim, mas ele refere para você, ele vai falar, doutor, estou com visão dupla. E aí pode ser por causa de trauma, por causa de infecção, isso pode acabar acontecendo, o paciente tem uma paralisia do quarto par isolado. E aí o que acontece? O quarto par ele é um nervo um pouco diferente, ele é muito fino e muito comprido, né? Ele sai da porção posterior do tronco cerebral, ali na região abaixo do colículo inferior, né? Naquela região do teto mesencefálico, ele sai um pouquinho para baixo, né? Entre o mesencéfalo e a ponte, e ele cruza anteriormente, então ele sai posterior e vai anteriormente até o seio cavernoso, né? Para inervar o olho. E aí o que acontece? Ele é muito frágil, ele é um nervo muito delicado. Então, o que a gente. Ele acaba tendo. Alguns pacientes acabam, às vezes, num trauma de crânio trivial, às vezes fica com diplopia e ninguém sabe o que está acontecendo porque não vê estrabismo. E aí você vai examinar o paciente e você também não vai ver. E aí você vai falar para ele assim: olha, você fica a uma distância de uns 2 metros e fala: quantos doutores você está vendo? Ah, tô vendo 2, um do lado do outro. Só, beleza. Aí você fala assim para o paciente: inclina a cabeça assim. Melhorou ou piorou? Aí ele vai falar: olha, doutor, melhorou. Beleza. Aí você fala: então inclina para o outro lado. Melhorou ou piorou? Piorou. Eu estou vendo mais distintas imagens da diplopia. Beleza. Então provavelmente é esse sinal de Bialchowski, né? Que é o sinal que indica a paralisia do quarto par. Tá? Sinal clínico. Porque exame de imagem às vezes vem normal e não tem muito para onde correr. Você fala: ó, isso aqui é paralisia do quarto par. Pode melhorar, pode não melhorar. Geralmente traumática melhora aí. Né? Se for alguma outra coisa, às vezes não melhora, tá? E aí depois vai encaminhar para oftalmologista especialista em estrabismo. Muito bem. Uma outra síndrome, né, que é muito comum, tá? Que é a síndrome de Granelingo, que é a paralisia do obtucente, então o nervo que faz esse movimento lateral do olho,
né? Então, o olho que está doente aqui nesse paciente é o olho direito, tá bom? Ele não consegue fazer a abdução do olho. Você vê que o olho esquerdo, ele está olhando medial, mas o olho direito não olha lateral, né? Então, ele teria que ter uma mirada direita aqui. Então, eles acabam a paralisia do sexto par fazendo esse estrabismo convergente. O que pode dar isso? Lesões expansivas, trauma, tá? E principalmente as infecções. Infecções do quê? A otomastoidite, tá? Então, infecções da mastoide, né, pela contiguidade muito próxima ali da onde passa o sexto par, acaba inflamando por contiguidade e tendo uma lesão, né? Então, ligamento de Cooper, né, que acaba comprimindo ali, inflamado e acaba dando a paralisia do sexto par, tá? É o síndrome de Gradel-Ingo, tá? Otomastoidite crônica complicada, principalmente em criança, evoluindo com estrabismo convergente, tá? Paralisia do sexto par. Situação grave, né? Tá? Não é uma coisa simples, não. Então, você vê aqui o caso, o mastoide todo infectado e um abscesso ali próximo ao clivus, tá? Muito bem. E aí, como que a gente examina, né? Então, a gente pede para fazer os movimentos laterais, horizontais, superiores e inferiores do movimento extraoculares, tá? Pode ser os dois olhos ao mesmo tempo, né? E a gente testa também o movimento de convergência, tá? Pede para movimentar rápido, e nesse momento que a gente está avaliando os movimentos extraoculares, a gente mantém um pouquinho a mirada lateral, justamente para avaliar nistagmo, tá? Então, o que são os nistagmos? São movimentos involuntários na mirada lateral, tá? O que isso significa para a gente? A gente tem dois padrões de nistagmos, tá? Os nistagmos horizontais e os nistagmos verticais. Ah, Otávio, você está mostrando ali que tem nistagmos rotatórios. É verdade, existem nistagmos rotatórios, mas esses são mais raros, tá? E eles podem ser benignos ou não, tá? Então é uma outra história. Mas o que a gente tem que saber para o terceiro ano são os nistagmos horizontais e os nistagmos verticais. Os nistagmos verticais sempre são patológicos, ponto final. Não é condições benignas para ter nistagmos verticais, desculpa, tá? Então, você testou, a batida do olho é uma batida para cima e para baixo, tá? Que problema. Ok, então, o idoso com vertigem, desequilíbrio, não consegue parar em pé, vômito, vertigem rotatória. Você testou nistagmo batendo para cima ou para baixo, tá? Provavelmente teve um AVC do cerebelo. Aí você testa, às vezes não tem ataxia, viu? É muito difícil diferenciar, às vezes, ali no pronto-socorro. Os nistagmos horizontais, eles podem ser os nistagmos decorrentes da vestibulopatia, tá? Sim e não, tá bom? Mas geralmente são decorrentes da vestibulopatia. O que indica? Então, o nistagmo, ele vai ter uma batida de fase rápida, então ele vai bater rápido e vai voltar lento, vai bater rápido e vai voltar lento, vai bater rápido e vai voltar lento. E aí, o lado que bate é o lado doente do sistema vestibular. Então, se bater para a direita rápido, provavelmente o lado direito está doente. Se bater para a esquerda rápido, o lado esquerdo está doente, tá? E uma outra característica dos nistagmos de vestibulopatia, eles são esgotáveis. Eles param, eles batem e vão acalmando com o passar dos segundos. Enquanto que reflexos patológicos, eles se mantêm por infinito, né? Então, isso é uma outra coisa que chama atenção, tá? Então, testem os nistagmos também no paciente. Então, geralmente a gente vai ter uma aula sobre tontura e vertigem e a gente tem que testar isso, tá? Muito bem, quinto par, trigêmeos, tá? Trigêmeos por quê? Porque ele tem 3 ramos sensitivos grandes, né, que inervam a face. Então, V1, V2, V1 que pega essa região frontal, V2 que pega a região maxilar, V3 que pega a região mandibular. Como que a gente testa isso? Trigêmeo é sensitivo tátil doloroso, tá? Então a gente testa picadinha e dor, tá? Então toque, dor e temperatura também, pode ser o trigêmeo, tá? É muito difícil o paciente ele ter alteração de sensitiva do trigêmeo, a não ser que ele tenha uma lesão expansiva muito importante ou ele tenha uma neuropatia inflamatória brutal, como pode acontecer no caso de uma esclerose múltipla, tá? Geralmente, na neuralgia do trigêmeo, que é uma coisa que eu atendo com muita frequência, não tem alteração sensitiva do trigêmeo no exame físico, tá? O paciente não vai ter anestesia de face. E eu estou falando que não é só a face, é também a córnea e a língua e a maxila e a gengiva, tá? Ele pega toda a inervação tátil e dolorosa dessa região. E o paciente não tem queixa
hipoestésica, tá? Não tem. Com neurologia trigêmeo é muito difícil que seja neurologia trigêmeo, tá? Outra coisa que a gente testa também é o ramo motor, que é bem fininho, mas ele é bem importante, que é dos masseters, para o paciente morder. Você testa se tem assimetria e testa os temporais também, se tem assimetria, tá? Notou assimetria, pode ser que seja uma paralisia. Ah, tô com o rosto dormente, morde, você vê que tá fraco no desvio da mandíbula, pô, pode ser aí um processo inflamatório compressivo do trigêmeo, tá? Tem aquela síndrome de Hutchinson, né, que é reativação do herpes zoster, né? Geralmente sai o herpes facial e aí vem com tudo isso junto, né? Mas é mais raro, né? A mais comum é a Hansen-Hunt, né, aí da paralisia facial. Muito bem, falando de paralisia facial, nós temos o sétimo par, que é o nervo facial. Ele tem também um ramo sensitivo e um ramo motor. Sensitivo gustativo, ramo e também do canal auditivo, né? Isso não vem ao caso, mas o motor dele é muito importante. E aí o que a gente tem que saber diferenciar no terceiro, quarto ano aí da faculdade de medicina? Saber diferenciar uma paralisia periférica de uma paralisia facial, né? O que é paralisia facial periférica, né? É quando o nervo, tá? Depois que ele sai do seu do tronco cerebral e vem para o crânio, para a região superficial do crânio, ele tem um processo inflamatório, tá? Seja ele pós-viral, seja ele por uma reativação do herpes, seja o que for, compressivo, etc., trauma, não importa. O que vai acontecer? Toda a inervação da face vai estar comprometida. E aí o paciente apresenta o quê? Ele apresenta dificuldade de piscamento e o desvio de rima, tá? Ele vai ficar com o olho aberto, então quando você pede para ele piscar, ele vai fazer aquele movimento de olhar para cima com o olho, que é o sinal de Bell, tá? Ao contrário que quando o paciente tem um AVC e tem uma paralisia facial por causa de um distúrbio motor do acidente vascular cerebral, ele pisca. Por que ele pisca? Porque o controle do terço superior da face, ele tem controle cortical bilateral. Então ele não vai ter comprometimento. O nervo está bom, né? E o córtex contralateral controla o piscamento, a praxis da abertura e fechamento ocular. Então não vai ter, tá? Então geralmente o idoso chega com desvio de rinha e paralisia, você fala, não, provavelmente é um AVC. Ah, não está piscando. Pode ser um AVC? É muito pouco provável. Provavelmente é uma paralisia facial periférica. Sem nenhum outro sinal de alarme, claro. Sem dor de cabeça, sem febre, sem paralisia de membro, sem desmaio, sem nada, né? Tipo, acordei com o rosto paralisado, não pisco, tá? Beleza. Provavelmente uma paralisia facial periférica. Por inflamação do nervo facial. Tá bom? Oitavo par é o nervo vestíbulo coclear, né? Então a gente testa, né? Esse aqui é o teste de o HINTS, né? Que a gente vai aprender mais para avaliar a vertigem, né? Então, o principal distúrbio do vestíbulo coclear é vertigem, tá? Então, a gente precisa saber se o distúrbio vestibular ele é uma neurite vestibular ou não, né? E aí a gente pode testar. Então, a gente testa o movimento óculo-cefálico, né? Para ver se apresenta os nistagmos espontâneos horizontais. Se existe nistagmo esgotável, né? Ou não. E o teste de skill, que a gente tampa o olho alternadamente e observa se vai ter compensação vertical do olhar. Porque se tiver compensação vertical, pode ser que seja uma paralisia, pode ser que seja um distúrbio central, tá? Isso a gente vai ver na aula. Outra manobra interessante que a gente pode fazer no atendimento do paciente é a manobra de Dix-Hallpike. Né? Minha carinha ficou aqui na frente, mas é Dix-Hallpike, que a gente pede para o paciente rodar a cabeça de 45 graus e desce para baixo da mesa e a gente vai evocar os nistagmos. Se apresentam nistagmos horizontais, né, desencadeia o quadro vertiginoso, provavelmente isso é uma doença vestibular, tá? Porque isso faz movimentar aquelas pequenas cristalzinhos que tem dentro do sistema vestibular. E essa é uma doença totalmente benigna, tá? Porque quando você está no pronto-socorro, você quer saber se o paciente teve um AVC ou não, né? E esse que é o detalhe. Outra coisa que a gente também pode testar é a audição. Então, testa a audição por condução. Então, ver se o paciente está ouvindo, tá? E testa a condução óssea, né? Então, se o nervo está conduzindo a vibração. Se a condução óssea ela é maior que a condução aérea, né? Ele tem um distúrbio de condução, né? Então, você sabe, ó, que o tímpano está com problema, tá? Ok? Isso ajuda a gente a diferenciar um pouco.
O nono e o décimo, né? Então, o glossofaríngeo, que ele é responsável pela motricidade, né? Ele é um nervo, ele é sensitivo motor, mas pela parte posterior da língua, né? E da faringe, hipofaringe, e também motora, né? Então, da parte posterior da língua, né? Da parte da hipofaringe, e o décimo que é o vago. Então, como que a gente testa? A gente já faz ver a garganta, ver se tem desvio da úvula, né? E já dá aquele toquinho lá no fundo para ver se tem um reflexo nauseoso, testando o vago. Teste, assim, que na prática clínica não tem muita relevância, honestamente, que os neurologistas não me ouçam, né? 11º, a gente testa o acessório, né? Então, a gente testa, o acessório é um nervo exclusivamente motor, então a gente testa o trapézio, né? Pede para o paciente fazer isso e pede para ele empurrar a mão com a cabeça, né? Empurra com a cabeça e pede para ele empurrar a mão. Esse já tem um pouco mais de relevância, né, na minha prática, porque o 11º par é o único nervo que ele passa pelo forame magno. Então, lesões expansivas do forame magno, eles podem vir com deficiência do acessório. Eu tive um caso de um meningioma, né, de forame magno, e o paciente ficou com uma atrofia do trapézio numa parte, porque ele teve uma lesão compressiva aí do acessório, tá? E foi operado, depois fez radioterapia, um tumor bem agressivo, um meningioma bem agressivo, assim, eu operei ele umas 3 vezes já, né? Tá bem hoje, o cara, ele joga bola no, na várzea em Sorocaba, mas era um jogador profissional de futebol, mas é um caso bem duro, assim, e acabou detectando por isso, sabe? Foi bem bacana. 12º par, que é o hipoglosso, né? Que é responsável pela motricidade da língua. Isso é bem simples, pede para o paciente protuber a língua. Se tiver um desvio, provavelmente tem uma paralisia, né? Para o lado, ela desvia para o lado paralisado, tá? Pede para movimentar de um lado para o outro, ok, né? Quem que pode dar uma lesão do glossofaríngeo, né? Só se for uma lesão traumática mesmo, né? O glossofaríngeo ele é um nervo bem curto, que ele entra direto no canal do hipoglosso, que fica no côndilo occipital. Então, paciente que tem uma fratura de C1 da primeira vértebra ali na região, na junção com o côndilo occipital, ele pode ter uma paralisia da língua por causa de uma fratura crânio-vertebral. Eu já vi alguns casos. Nunca vi outro tipo de lesão, nem lesão expansiva que dá paralisia do hipoglosso, nem outras condições. Tá? É claro que tem uma condição que é a esclerose lateral miotrófica, que acaba denervando o hipoglosso, né? E aí acaba aqui detectando por fasciculação de língua. Isso é uma outra história, tá bom? Mas a lesão aguda, só traumática, eu vi na minha prática aí. Muito bem, reflexos. O que são os reflexos? A gente já falou um pouco sobre os reflexos. Os reflexos são aquilo, né? Os reflexos medulares é a atuação, né, do sistema, basicamente, do sistema nervoso periférico. Então a gente faz um estímulo, né? Esse estímulo ele é um estímulo mecânico, né, que vai estirar as fibras musculares, que lá você tem nociceptores, né, de estiramento que vão mandar um estímulo sensitivo para a sua medula, que vai reagir fazendo uma contração motora, tá? E aí a gente utiliza isso. Por que os reflexos são importantes? Porque eles ajudam a gente a diferenciar se a doença está no arco reflexo ou não, se a doença ela é periférica ou central, tá? Se a doença ela tiver perifericamente, se ela estiver no segundo neurônio, né, então a gente tem um segundo neurônio efetor, né, que faz a contração muscular que sai da medula até o músculo, ou se ela for sensitiva, periférica, né, nessa via do arco reflexo, ele não vai ter o reflexo diminuído. Ponto final. Por exemplo, uma neuropatia diabética tem que ter os reflexos diminuídos, tem que ter uma hiporreflexia. Ao contrário que uma lesão medular ou uma lesão cerebral, tem que ter a hiperreflexia. Por quê? Porque o arco reflexo está totalmente preservado e ele está aumentado. Por que ele está aumentado? Porque perde aquele tônus de controle do sistema nervoso central, pela lesão no sistema nervoso central. Então, os reflexos, quando você tem uma lesão no sistema nervoso central, eles estão muito aumentados. Ao contrário que quando é no sistema nervoso periférico, eles estão muito diminuídos. Então, um teste rápido. Síndrome de Guillain-Barré é uma polirradículo múltipla inflamatória. Então, as raízes, né, elas estão inflamadas. Principalmente as raízes motoras. Então, periférico a doença. A doença é periférica. Então, se você vai lá e testa os reflexos do paciente com Guillain-Barré,
tá tudo ausência. Então, o que marca o Guillain-Barré é a tetraparesia, né, arrefléxica, né? Não tem os reflexos presentes. Ok? Ao contrário que um AVC, o paciente vai ter os reflexos muito presentes porque o arco reflexo está funcionando normalmente. Então a gente testa, principalmente a gente testa bicipital, tricipital, estilo braquiorradial, né, o estilo radial, aí testa patelar, aquileu e plantar. Qual que é o plantar? Babinski, né, o dano plantar, né. Na mão eu gosto de testar o Hoffman também, né, eu atendo muitos casos de mielopatia cervical e também é interessante. Então, tem 2 reflexos patológicos e aí os outros reflexos não são patológicos. Então, a gente testa, quando a gente examina o reflexo, a gente está vendo a amplitude, né, quanto que vai, a velocidade de resposta, a latência, a área reflexógena e se aquele reflexo evoca outro reflexo. Então, ele bate no joelho e mexe tudo, né? O cara dá uma mexida global. Então, isso pode ser que seja um aumento, né, um reflexo patológico, né? Muito raro isso acontecer, mas é raro, mas acontece. Mas a gente testa, então, bicipital, tricipital, estilo radial, né? Testa o patelar, aquileu, normal, a gente está um teste aí rápido. E tem alguns reflexos que são patológicos, né? Então, o primeiro reflexo que a gente testa que é patológico é o Hoffman, né? Então, a gente testa na mão e se a mão faz um movimento de contração, como a gente está vendo aqui, é o sinal de Hoffman ali no canto superior esquerdo. E testa o reflexo de Babinski, né? Então, se a gente faz aquele estímulo cutâneo plantar e o paciente faz a hiperextensão dos dedos, é um reflexo patológico, não é para acontecer na normalidade. Outro reflexo patológico, né, o clonus, né? Então, a gente faz uma hiperflexão, né, do planta do pé e ele faz um movimento de flapping, né? O que é isso? Isso é uma hiperreflexia. Então, não é para ficar tendo esse movimento assim, né? O clonus ele pode ser esgotável ou não. Então, o que é isso que significa na prática, né? Se esses reflexos eles estão presentes, o paciente apresenta uma hiperreflexia, são reflexos patológicos. Significa que não está tendo controle do sistema nervoso central em relação ao arco reflexo. Ou seja, o paciente tem uma doença do sistema nervoso central, tá? Ou no cérebro, ou na medula. Aí tem que investigar. Pode ser um AVC, pode ser um tumor, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser um monte de coisa. E aí você vai ter que investigar, tá? Ok? Força e tônus. Aí a gente testa o reflexo, a gente vai testar a força e o tônus. Como que a gente tem 2 tipos de manobras para testar a força? Né? Tem que lembrar que na força a gente está examinando só neurônio motor. A gente vai examinar o primeiro neurônio e o segundo neurônio. E a gente tem 2 jeitos de testar a força. O primeiro jeito é por manobras de sustentação, né? Então a gente pede principalmente manobra de pronação ou Mingadini-Barré, né? Você pede para o paciente manter os braços esticados, fecha os olhos e pede para ele manter os dedos hiperestendidos, tudo. E aí, geralmente o paciente tem que manter a sustentação por 60 segundos, senão o que acontece? Ele prona a mão e a mão cai, então apresenta uma assimetria. Isso é muito bom para a gente detectar pequenas perdas de força, tá? Que às vezes são imperceptíveis no dia a dia. O paciente fala, tô meio estranho, meio desequilibrado, tropeçando e tal. Aí você testa uma dobra do pronador e testa o Mingadini-Barré, né? E aí você testa, e às vezes você acaba pegando, ó, você tá com uma paresia, né, e tal, e você testa o membro superior, testa o membro inferior. Isso é bom para pegar coisas mais delicadas. Mas a gente também pode testar aí as manobras de oposição, no qual o paciente ele vai testar contra a sua força, tá? E aí a gente gradua em 5 classes, né? Segundo o Medical Council Research, né? Então, grau 5 é normal, grau 4 ele vence um pouco da resistência, grau 3 ele não vence a resistência, mas vence a gravidade, grau 2 ele não vence a gravidade, mas movimenta no leito, grau 1 ele só tem um tônus de contração, mas não movimenta o membro, e grau 0 está plégico, tá? Então a gente pode classificar assim o nosso paciente em relação à força. E aí a gente vai também classificar em relação aos miótonos, né? Então, C5, né, deltoide, C6, extensão do punho, C7, extensão do cotovelo, C8, extensão do polegar, né? T1, abdução dos dedos, L1, L3, extensão do joelho, L4 é dorsiflexão do tornozelo, né? L5 extensão do hálux, S1 flexão plantar, né? E para baixo é só controle esfincteriano, tá bom?
Isso é interessante porque a gente consegue topografar a lesão, né? Caso o paciente apresente uma lesão bem característica. Aí a gente testa contra a nossa força, né? A gente pega o membro e testa. Por exemplo, aqui testando deltoide, né? Testa bíceps, testa tríceps, testa abdução do polegar, testa a contração dos dedos, testa a abdução do dedo mínimo, né? Então isso a gente testa quando? Quando a gente quer, a gente está testando grupamentos musculares muito específicos. A gente está testando sistema nervoso periférico, então a gente está testando raízes e nervos, tá? Basicamente é isso. Né? Então a gente está topografando a lesão, porque o paciente, às vezes, ele não vai ter uma lesão do sistema nervoso central, ele pode ter uma lesão do plexo braquial, uma lesão compressiva do cotovelo, uma lesão no túnel do carpo, e a gente precisa detectar, né, onde que está o problema. E o exame da parte de força ele é importante para isso, tá? Então, para a gente saber topografar a lesão no sistema nervoso periférico. Então, a gente testa a extensão dos dedos, tudo. Isso é bem tranquilo, tá? E outra coisa importante é o tônus, né? Então, a gente olha, tem que ver como que é o tônus muscular. O paciente ele pode ser fraco, mas hipertônico, né? No caso das distrofias musculares, como por exemplo o Duchenne, né? Que a gente vê que é uma doença muito grave, né? Que acomete crianças, né? E geralmente eles acabam falecendo na adolescência. É uma doença muscular por causa do gene da distrofina, que é uma proteína normal que acaba depositando e o músculo fica grande, mais fraco. E a esclerose lateral amiotrófica, que o paciente ele vai ter uma doença, uma proteinopatia, tá? Que na qual o paciente ele começa a produzir proteínas anormais dentro dos neurônios motores, e eles vão morrendo aos poucos, tanto o primeiro neurônio quanto o segundo neurônio, e ele vai perdendo muita massa muscular, ele fica amiotrófico, por isso chama esclerose lateral amiotrófica. Ele perde músculo, emagrece muito, fica sem músculo, né, muito fraco, né, e acaba evoluindo para insuficiência respiratória e falecendo aí, geralmente, 2 anos de evolução de doença, uma doença que não tem cura, muito grave e muito severa, tá? Inclusive, eu perdi um professor muito importante, né, com essa doença, né? Um neurocirurgião muito renomado aí no mundo acabou tendo e foi vítima da esclerose lateral amiotrófica. Outra coisa que a gente pode testar no tônus também são os sinais patológicos, como o sinal da roda dentada, né, que é muito comum na doença de Parkinson. A gente pede ver a amplitude de movimento e a gente vê aquela defragmentação da abertura do arco de movimento, né, do arco de movimento do paciente. Então você vê aquela catraca, né? Isso é um dos sintomas do Parkinson, tá? Então essa rigidez é muito característico, tá? Então a gente sempre tem que testar. Geralmente grandes articulações, né? Joelhos e cotovelos, né? Mas pode testar punho também, dá certo. E o sinal do canivete, né? Na espasticidade, o paciente que tem uma lesão um AVC, você vai ver que ele está com aquela posição espástica. Você puxa, ele difícil para abrir, mas depois abre. Que é como se fosse abrir um canivete. Naquele começo é difícil, mas depois vai, né? O sinal do canivete. Mas esse é menos importante. O mais importante sim é o sinal da roda dentada, porque a doença de Parkinson é uma doença muito prevalente, difícil de diagnosticar e muita gente come bola, tá? E outra coisa que é importante também testar no tônus, né, são os sinais de rigidez meníngea, né? Esse é um caso de opstótono, né? Claro, por tétano, mas a gente tem que testar também o sinal de Kernig, né? Que é como se fosse um laseg fake. O paciente vai ter dor, claro, porque está com todas inflamadas as raízes lombares. E que o paciente, na hora que você dobra a perna e estende, o paciente tem uma dor muito forte. E outro sinal de Brudzinski, que esse é bem interessante, que você faz a flexão do pescoço e o paciente ele contrai as pernas, né? Que são sinais de rigidez meníngea que são muito comuns na meningite, né? Seja ela infecciosa ou não, tá? Muito bem. Sensibilidade, vamos lá. Como que a gente testa a sensibilidade? A gente tem que lembrar as vias sensitivas e nós temos alguns tipos de sensibilidade. Tátil dolorosa, térmica, proprioceptiva, né? Toque e pressão. Então, a gente tem que entender essas vias, né? Temos 2 vias que são de cordão posterior, tá? Que é propriocepção, tato-pressão, tato profundo e pressão, tá? Que estão mais relacionadas ao equilíbrio, tá? E 2 vias que estão relacionadas mais à parte de toque e discriminação, que é o tato discriminativo, né? Que é sensitivo, né? Doloroso e discriminativo, né? Calor e entender a superfície, né? Então, a gente tem que entender isso, como funciona. E são vias diferentes na medula. Então, algum trato ele é espinotalâmico lateral e o outro trato é espinotalâmico posterior, tá? Ok?
Como que a gente testa? A gente usa, já viram aquele diapasão que tem as agulhinhas. A gente pode usar uma superfície mais pontuda, né? Eu gosto de usar o próprio martelinho de Babinski, que tem uma superfície pontuda já nele. E o diapasão aí em nota Dó, tá? Né? E são dois elementos que a gente usa para testar. Então, por que isso é importante? Como que a gente vai testar isso? A gente vai testar e tentar, na verdade, isso ajuda a gente a topografar lesões, tá? A mesma coisa, o exame neurológico só serve para topografar onde está a lesão, tá? Hoje, a neurologia, ela funciona assim, né? Anamnese, exame físico para topografar a lesão e exame de neuroimagem, tá? Ou exame laboratorial confirmatório. A neurologia são esses três pilares. A neurologia hoje não funciona sem neuroimagem, né? É errado achar que eu faço só diagnóstico através do exame clínico. Sinto muito, na neurologia isso não acontece, tá? O exame neurológico ele serve para topografar a sua lesão, tá? Seja ela periférica ou central, e aí você vai partir para a investigação, seja exame, claro, neuroimagem, ou exame de líquor, ou exame de biópsia, ou por aí vai, o exame sanguíneo, né? Algum marcador, ok? Se a gente tem um padrão de metade do corpo, cara, é cérebro, ponto final. Metade do rosto, metade do corpo. Cara, é tronco cerebral isso aí, é síndrome cruzada. Tem nível sensitivo. Pô, lesou a medula, entendeu? Tem nível dormente só os braços e o tronco. É uma parestesia suspensa. Pô, é medula cervical, canal central da medula, porque pega as fibras que cruzam na medula cervical. É aquele padrão de luvas e botas. Pô, isso é periférico. Síndrome é periférico. Tem uma síndrome cruzada. Pô, medula. Pegou uma raiz, né? Eu tenho uma dormência que vai do meu braço até a ponta do meu dedo, ou do meu glúteo até a ponta do meu dedo do pé. É raiz, entendeu? Então, assim, sensibilidade, você topografa, entendeu? Tá com alteração sensitiva, você vai falar, ó, a lesão tá aqui, é tal raiz. E aí, como que você faz para topografar? Você tem que ter os dermátomos, né? Então, a gente tem que entender que existem dermátomos, né? Claro, isso aqui é mais para os nervos periféricos, então saber onde que cada coisa inerva, mas o importante é saber os dermátomos, né? Então a gente vai ter um próximo slide que é o dermátomo, mas aqui, lembrando que também é das lesões periféricas. Dermátomo, né? Então a gente tem que lembrar alguns marcos dos dermátomos, né? Mamilo, né? Linha mamilar, né? T4, tá? Então assim, ó, C5, tá? Ok? Pescoço para baixo. Então, pega no meio aqui, ó, na clavícula, cara. Isso aqui é C5 para baixo, tá? Mamilar, ok? T4. Pensichifoide, T6. Umbigo, T10. Raiz da coxa, L1, tá? T12 e L1. Com isso, você já consegue topografar as lesões medulares, tá? O cara teve um TRM. Pô, doutor, tô do umbigo para baixo, dormente, com anestesia de dentista. Onde que tá a lesão? T10. Pode fazer vai fazer... Pô, o cara pensa assim, tá no umbigo, vou fazer uma ressonância lombar. Cara, faz torácica, porque a lesão tá em T10, T9, tá? Porque tá no umbigo, entendeu? Então essa que é a comida de bola aí da galera. Lembrar que a cela, né? O que é a cela? Que é aquela região perineal, testículo, vulva, vagina, ânus, são as raízes da cauda equina, né? S2, S3, S4, S5, S2, S3, S4, tá bom? E as pernas, né? A gente tem que topografar. Então, você pega uma face mais lateral, né? A gente lembra L5, S1, se vai um pouco mais medial, L1, L2, L3, tá bom? Que aí não acaba descendo. Geralmente quem tem a ciática, né, a hernia de disco, ela é muito mais comum L4, L5, L5, S1, né? Então o paciente tem aquela dor enfisgada que vai até a ponta do dedão ou do dedinho, tá bom? Beleza? E aí como que a gente testa também a sensibilidade profunda, né? Então a gente testa através da sensibilidade vibratória, né? Então a gente coloca o diapasão nas articulações, tá? Então coloca no hálux, testa de um lado, testa, vê quanto tempo fica para o paciente parar. Você vai falar para mim quando vai parar de sentir. Ele vai falar, parei. Conta mais ou menos o tempo e testa, pode testar em você. Né? Fazer uma contraprova, né? Ou testar com o outro lado do paciente. Se está diminuído, você vê, é pouquinho, ainda sinto na minha mão.
Provavelmente tem algum déficit. E vai testando distal proximal e para o membro superior vale a mesma coisa. E a propriocepção, né? Saber se o membro está para cima ou para baixo, a gente pega na articulação, pede para o paciente fechar o olho. Está para cima ou para baixo? Peraí, deixa eu pôr na câmera. Está para cima ou para baixo? Aí você vai assim, está para cima, está para baixo, está para baixo. Aí o que acontece isso? Ele está com um problema de entender a posição do dedo do membro, né? E isso é um déficit de sensibilidade profunda. Então, a gente testa nos pacientes que têm suspeita de cordão posterior, que é mais comum na deficiência da B12 ou na neurosífilis, tá? Ok? É isso. Sempre, toda a sensibilidade tem que testar com o paciente com o olho fechado. Ele não pode ver o que está acontecendo, tá? Isso a gente vai ter a prática disso. Muito bem, coordenação e equilíbrio, tá? Então, a gente pode testar o index-nariz, né? Index, né? Ou com o dedo, ou o nariz, de olho fechado. Beleza. Testa de um lado, testa do outro, tá? Para que a gente está olhando? A gente está procurando em coordenação motora. Ela pode ser central ou periférica, tá? Central, paciente de olho aberto e olho fechado vai ter coordenação motora. Então, ele tem dificuldade para encostar a ponta na ponta do dedo, de olho aberto e de olho fechado. Periférica, ele de olho aberto ele consegue, de olho fechado ele não consegue, tá? Isso significa que ele tem uma deficiência de propriocepção, provavelmente aí sensibilidade profunda. Outra coisa que a gente pode testar é a diaconocinesia, né? Pede para o paciente fazer o movimento alternado da mão, né? O movimento de rotação da mão e de bater os pés. Se ele bate sincronicamente, se ele não tem lentidão, se ele não tem um movimento pequeno, né? Então a gente consegue, ou se não tem assimetria, tá? Se tem assimetria, um lado está diferente do outro, então provavelmente ele tem alguma lesão no cerebelo unilateral, né? Muito comum também no Parkinson, né? Ter um lado mais lento que o outro. E aí a gente testa a movimentação, né? Então a disdiaconocinesia, ela é uma alteração que pode acontecer no Parkinson, né? Porque um lado vai ficando mais lento que o outro, né? Aqui é um caso que a gente testa também a manobra de Romberg, né? Então pede para o paciente juntar os pés igual um soldado, né? Olha para frente, fecha os olhos, né? E ele vai ter uma queda porque ele perde a compensação visual. Isso significa que ele tem um problema periférico, né? Periférico pode ser central também por causa do cordão posterior da medula, mas aqui ele tem um problema, é positivo esse Romberg. Pode ser um problema vestibular, né? Porque aí ele não consegue, ele tira a compensação visual e aí o problema ele é sensitivo, né? Os pés, né, não conseguem identificar bem a posição do chão em relação ao corpo, ou é um distúrbio do sistema vestibular. Tá? E tem que examinar um pouco mais para entender se tem nistagmo, se não tem nistagmo, se tem ataxia de dedo, se não tem ataxia de membro, e por aí vai. Outro teste que eu não falei para testar ataxia é o teste joelho e calcanhar, que a gente pede para o paciente deitar, colocar o calcanhar sobre o joelho e escorregar sobre a face anterior da tíbia até o tornozelo. Isso é bom para testar a coordenação de membros inferiores. Então, índex, nariz no superior, calcanhar, tornozelo no membro inferior. Tá? E uma outra coisa, né, que esse paciente tem uma coordenação motora muito importante, né, ele já tem dificuldade para ficar em pé de olho aberto, tem esses movimentos meio imprevisíveis, né, aberrantes, né, ele faz esses movimentos rápidos. Então, provavelmente é uma ataxia, é uma doença cerebelar aqui, tá? Não sensitiva, ok? Muito bem. E lembrar do Parkinson, né, que o Parkinson ele é bem lento, né? Então pede para o paciente parkinsoniano andar, a gente avalia um pouco a marcha dele, você vê que ele é travado, né? Ele tem dificuldade para iniciar o movimento, né? Fica aquela vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, que é a festinação, né? E depois ele engata a segunda marcha e anda, mas no começo ele tem dificuldade para iniciar o movimento. Isso nas fases mais moderadas e graves da doença de Parkinson. Cognição, que é o último bloco aqui para finalizar, né? Que a gente tem que entender.
A gente tem vários jeitos de avaliar a cognição, então numa emergência a gente avalia nível de consciência através da escala de Coma de Glasgow, isso vocês sabem muito bem, quem teve o TLS aí. O Glasgow vai de 3 a 15, né? A gente considera abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, né? Então 4 pontos de abertura ocular, 5 pontos de resposta verbal, 6 pontos de resposta motora. Não vou entrar em detalhes, vocês sabem muito bem isso, né? Então, consciente orientado, tudo, responde bem, obedece comando, Glasgow 15, né? E aí vai descontando os pontos à medida que vai perdendo as alterações aí. Mas a gente tem que fazer uma triagem. Às vezes o paciente ele chega com uma alteração de cognitivo, ele fala, estou esquecido, estou confuso, né? E aí a gente tem alguns testes, porque a cognição ela vai além do que o nível de alerta, né? Então a gente usa algumas triagens. Uma delas é o teste de Montreal, né, que vai avaliar vários aspectos, né, como por exemplo aspectos visoespaciais, né, função executiva. Ele vai tentar fazer um desenho relógio, identifica, nomeia os animais, né, testa a memória, testa a atenção, testa a linguagem, testa a abstração, testa a evocação tardia, então memória recente, memória remota, remota não, evocação, né, da memória, e testa a orientação do paciente. E você vai descontando os pontos, vai avaliando, e isso aqui ele fala se está alterado ou não. É um teste de triagem, tá? E o que a gente mais usa, que vocês sabem bem, é o Mini-Mental, né? O Mini-Mental é uma boa triagem cognitiva para saber se o paciente tem uma suspeita ou não de demência, tá? Eu particularmente eu não uso o MOOC, eu uso só o Mini-Mental. Só que o Mini-Mental ele tem um problema, ele tem a questão também do aprendizado, né? O paciente aprende a fazer um pouco o exame e ele fica meio estranho quando você testa mais de uma vez o paciente em duas circunstâncias. Mas assim, basicamente você pergunta, vai testar a orientação temporo-espacial, então que dia que é, qual dia do mês, qual mês estamos, qual ano estamos, qual é a hora aproximada, onde estamos, qual a instituição, qual o bairro, qual a cidade, qual o estado, tá? Beleza. Pede para ele repetir 3 palavras, né? Então, por exemplo, vaso, carro, tijolo, ele repete, vaso, carro, tijolo, beleza. Atenção em cálculo, pede para ele fazer o cálculo 100 menos 7, 93 menos 7, 86 menos 7, 79 menos 7, 72 menos 7 e 65, né, que ele tem que chegar na resposta final. Para cada resposta correta, ele ganha um ponto. Né? Ou soletrar a palavra mundo de trás para frente. A maioria das pessoas sabem fazer conta de subtração, né? E aí pede para ele evocar aquelas 3 palavras, né? Vaso, carro, tijolo, que havia falado anteriormente. Testa a linguagem, então nomeação mostra um. E é engraçado, isso você mostra a caneta, o carimbo, fica fácil, você mostra o celular, todo mundo acerta, né? Mas você mostra um grampeador. E é engraçado que quando tem Alzheimer, né? Assim, fala assim, tem uma coisa que aconteceu várias vezes, assim, pacientes com Alzheimer comigo. Você mostra um grampeador. E aí o paciente fica assim, isso aqui é aquele negócio que faz assim, que prende a folha e fala, ele descreve o objeto, ele circula, então ele fica com aquela falando em volta todas as características do objeto, ele faz isso, funciona assim e tal, mas ele não consegue nomear o grampeador. É impressionante, né? Aí você fala assim, é grampeador. Aí ele fala, puta, é grampeador. E essa é uma característica do Alzheimer, por incrível que pareça. A nomeação desse jeito, né, é uma das características da doença de Alzheimer, né? Ele fica rodeando, ele não consegue nomear um objeto simples da pessoa que está acometida pela doença, né, nos estágios iniciais. Tá? Não é só a memória recente que é acometida, mas também apresenta um pouco de afasia de nomeação também. Tá? Aí pede para o paciente repetir nem aqui, nem ali, nem lá, né? Tranquilo, isso todo mundo repete. Pede para ele, você vai dar um comando para ele fazer, então dobre o papel com a sua mão direita bem ao meio, pegue com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão, e peço para pôr no chão. E aí eles dobram com as duas mãos e põem em cima da mesa. Aí perde um pontinho ali, né? Escreve no papel, fecha os olhos, mostra para ele, aí eles ficam assim, é para fechar os olhos? Aí você fica, não sei, o que você acha? Aí alguns fecham, outros não, né? Então aí depende um pouco do grau, né, de comprometimento cognitivo, né? Pede para escrever uma frase, geralmente escreve, meu doutor é legal, beleza? Aí também acho que é um teste inútil esse, mas tudo bem. E copia o desenho, que é a intersecção dos dois pentágonos, quase ninguém consegue isso, tá?
Impressionante como os pacientes com comprometimento cognitivo eles têm uma dificuldade enorme para fazer essa cópia dos pentágonos, da intersecção dos pentágonos, tá? E aí você vai descontando os pontos. Para baixo de 27 pontos, 26 pontos ou menos, é considerado anormal o resultado. Quer dizer que o paciente tem demência? Não, tá? Mas significa que ele tem tá ali para uma triagem para demência. Tem algum problema. E aí você vai investigar o que está acontecendo. Se tirar menos que 23 pontos, realmente tem um comprometimento um pouco mais grave. E aí sim você tem que investigar, tá? O que é esperado para um ser humano normal, que não está doente, que tem uma escolaridade aí do ensino médio superior? Né? Que ele faça 29, 28 pontos, beleza. 27, 28, 29, cara, tá bom. Errar umas 3 perguntas aí, tá beleza. Cara, meu, se você testar com seus colegas de faculdade, a galera vai te acertar os 30 tranquilamente. Espera. Mas, um paciente que tem um comprometimento cognitivo, ele faz ali 20, 21 pontos, tal. Às vezes, um comprometimento cognitivo leve, né? E aí já é positivo, e aí esse paciente merece uma investigação com exames laboratoriais, exames de neuroimagem, né? E aí uma avaliação, talvez uma avaliação neuropsicológica, para tentar aí detectar onde que está o problema, e se realmente o paciente está sofrendo de um transtorno cognitivo leve, ou se ele está sofrendo realmente de um transtorno cognitivo maior. Tá? Que aí seria o antigamente chamado de demência, ok? A gente vai ter uma aula disso também, tá bom? Mas isso é o básico. Então, o que a gente tem que saber? 6 pontos para ser avaliados: nervos cranianos, reflexos, teste motor e tônus, sensibilidade, coordenação e equilíbrio e cognição, tá bom? Isso é o básico. O que eu recomendo a vocês? Não se aprendam a aula, tá bom? Peguem um livro, tanto o De Jong quanto o livro da Unicamp tem na biblioteca virtual. Dá uma lida, tá super fácil o livro, são livros acadêmicos, tá? Para estudantes de medicina. Então tá super palatável, tem várias histórias bacanas, várias patologias bacanas, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, eu sou neurocirurgião, entendeu? Então minha visão não é tão refinada quanto a de um neurologista. Então estudem pelo livro mesmo, aprimorem, porque o exame neurológico é muito bacana e com certeza muitos de vocês vão descobrir assim como que a neurologia é uma especialidade fantástica e vocês podem ficar apaixonados só por começar a estudar o exame neurológico e ficar fascinados pelas alterações que o paciente apresenta, tá bom? Então é muito bacana isso, certo, pessoal? Então, finito. Muito obrigado a todos, tá? Aí a gente finaliza agora, tá bom?